Campeonato de Portugal de Montanha JC Group regressou a Trás-os-Montes para a 8ª e última jornada. A rampa de Boticas foi o palco de encerramento da temporada de 2019 para os pilotos da modalidade. Cerca de 3 dezenas de pilotos marcaram presença nesta última etapa, com as emoções à flor da pele, para saber quem seria o próximo campeão nacional. Os pilotos rumaram uma vez mais até ao norte do país para enfrentarem uma das rampas mais extensas do campeonato, que conta com cerca de 5 km. 2 dias de provas, boa disposição e animação entre pilotos para desfrutarem o último desafio da época. Vamos então às provas com a Taça de Portugal de Clássicos de Montanha 1300. 2 pilotos e amigos na lista de inscritos. Domingos Fernandes entrou bem em Boticas, o piloto de Armamar conseguiu melhorar subida após subida, teve apenas dificuldades na primeira subida oficial de prova, uma vez que o sol estava a dificultar a condução. Ainda assim, o piloto mostrou-se satisfeito com o comportamento do Auto Bianchi A112, que não lhe deu qualquer tipo de problemas. Mas Domingos foi até Boticas sobretudo para se divertir, já que a Taça de Portugal de Clássicos de Montanha 1300 lhe estava atribuída mesmo antes da prova. Diretamente do Alentejo para Trás-os-Montes, José Pedro Figueiredo e o Datsun 1200. O primeiro dia de prova deu dores de cabeça ao piloto de Porto Alegre, que não conseguiu concluir a primeira subida oficial, depois de ter partido a caixa de velocidades. Ainda assim, o piloto conseguiu voltar no segundo e derradeiro dia para dar luta ao adversário e conquistar o primeiro lugar do pódio. Na Taça de Portugal de Montanha 1300 também 2 inscritos e um vencedor antecipado que não chegou a participar em Boticas. Ao volante de um Fiat Punto, João Silva não conhecia a rampa de Boticas e por isso entrou cauteloso no primeiro dia. Teve problemas mecânicos e sentiu o carro a fugir, mas nada de grave. No dia seguinte voltou mais confiante, já com melhores noções do traçado. Para o ano fica o desejo de fazer o campeonato do início ao fim. Foi a primeira época de montanha, mostrou ao longo de todo o ano evolução e não podia ter um melhor desfecho do que conquistar o primeiro lugar. Falamos de Francisco Milheiro, que encerrou com chave de ouro a temporada. Com o Peugeot 106, o jovem piloto de Guimarães quis melhorar o tempo subida após subida e conseguiu. Já ao longo da época andei atrás da vitória, no entanto não foi possível devido ao carro, mas viemos neste fim de semana mesmo para ganhar e conseguimos. Ricardo Loureiro queria lutar pelo título do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha Divisão 6 e tudo fez para o conseguir, tanto que acabou por superar as expectativas. Tem sido um ano, em termos de resultados, muito bom, muito acima das expectativas daquilo que eu inicialmente tinha em mente. Numa primeira fase o meu propósito passaria sempre por lutar pela vitória na minha divisão. É verdade que consoante a época foi neste caso os fins de semana de corridas foram sendo ultrapassados, deparei-me com bons resultados e com a possibilidade de ser vencedor em termos absolutos. O piloto do Caramulo foi até Boticas para terminar em grande, ele que precisava apenas de marcar presença numa subida. Bastou-lhe uma subida de treinos para levar para casa o título. Eu tive um toque na Rábida há 3 semanas, fizemos tudo, inclusive numa primeira fase ainda me inscrevi com o carro, com o espírito de poder competir aqui com ele. Os mecânicos fizeram tudo para tentar ter o carro pronto, mas não foi possível, ou seja, se calhar precisávamos aqui de mais uns dias e conseguíamos ter a situação resolvida. Ainda assim vou correr com um carro que também é muito giro de guiar, com o BMW 2002. Com o Fernando Salgueiro faz parte do Caramulo Racing Team, uma mesma equipa para 2 pilotos da mesma divisão que em nada afeta a prestação dos pilotos.
Tem que haver um respeito, porque de outra forma não seria possível, mas é verdade que aquilo que nós somos fora de prova é algo que somos completamente diferente lá dentro. Nós lá dentro esquecemos que somos colegas de equipa e é aquilo que eu lhe digo muitas vezes, ele tem que dar o melhor dele e ele que não espera que eu facilite naquilo que quer que seja, nem eu espero isso dele. Uma competição saudável que aguça a vontade de vencer. Apesar de ainda ser cedo para pensar na próxima época, a ideia é regressar para o ano com o Ford e voltar a vencer. A minha ideia passará sempre por conduzir o meu score, tentar fazer algumas melhorias, alguns upgrades na viatura, porque isto é um carro que também permite o facto de tem sempre forma de poder crescer, mas se eu por acaso conseguir ser vencedor absoluto, para o ano com certeza estarei lá para defender o título. E é com o Ricardo Loureiro, ele que precisava apenas de alinhar para sagrar-se campeão absoluto dos Clássicos de Montanha 2019, que passamos para a Divisão 6 da categoria, onde apenas um piloto chegou ao final da prova. Rui Gama lutou contra si próprio nas subidas em Boticas. Os 2 dias correram bem ao piloto, sem problemas no Austin Clubman Salon. Gama alcançou assim o primeiro lugar do pódio da divisão e registou o melhor tempo na segunda subida de prova, com 3 minutos 27 segundos e 541 milésimas. E da Divisão 6 passamos para a Divisão 5 do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, com 5 pilotos a alinharem na partida. Augusto Vasconcelos ainda chegou a alinhar para a primeira subida oficial, mas não a concluiu. Pela primeira vez ao volante de um Toyota Celica Turbo, José Pedro Miranda foi até Boticas sem grande pressão de pontuar. O carro estava a falhar, mas o piloto fazia o que conseguia para chegar ao final. Foi o 4º da Divisão 5 e fez a melhor crono na primeira subida oficial, com 3 minutos 40 segundos e 289 milésimas. Luís Coelho e o BMW 325i conquistaram o 3º lugar. Teve um primeiro dia sem problemas a registrar, já no dia seguinte deu um toque, mas nada que o impedisse de continuar. Registou o melhor tempo na segunda subida de prova, com 3 minutos 14 segundos e 454 milésimas. Logo à frente, Paulo Teixeira, o piloto que conduzia um Ford Escort MKI, faz um balanço positivo dos 2 dias com o resultado dos tempos a melhorar nas subidas. E foi precisamente na primeira subida do segundo dia que fez a melhor marca, 3 minutos 4 segundos e 646 milésimas. Terminou em segundo lugar. O grande vencedor da Divisão 5 foi Carlos Alberto Oliveira. Ao volante de um Ford Fiesta Cosworth RS teve um fim de semana tranquilo, ainda que estivesse a adaptar-se às mudanças do carro. Ainda assim conquistou o lugar da vitória numa prova que dominou do início ao fim. Foi na segunda subida de prova que carregou a fundo no acelerador e fez o melhor tempo, 2 minutos 57 segundos e 163 milésimas. Na Divisão 5 a vitória é o costume habitual, não é? Agora, em absoluto, é que é a minha 3ª vitória. Tenho pena que não tenha chegado para ganhar o campeonato, mas o campeão merece parabéns, foi mais regular e estou contente, correu tudo bem, estou-me a adaptar ao carro e devagarinho se vai longe. Nesta última prova do Campeonato de Montanha não faltou o público para dar apoio aos pilotos que, como sempre, deram o espetáculo rampa acima. Gosto de cidade, ralis, rampas e como estou aqui de Boticas, é o 3º ano que estou aqui a ver a rampa de Boticas. É uma prova interessante, dinamiza aqui um bocadinho a vila. Há muitos aficionados dos desportos motorizados, nomeadamente das rampas. Eu próprio costumo ir ver os troços do Rally de Portugal, costumo ir à Falperra, portanto acho que é interessante, principalmente quando começamos a ouvir dizer que o troço de Boticas que é muito interessante e que tem condições excelentes até para poder vir a receber provas com mais alcance, provas mais importantes. Gosto disto, dos carros, ver os carros e a competição. Seguimos para o Campeonato de Portugal de Montanha, Divisão Turismos 4. Manuel Rocha e Sousa esteve na Rábida com o Seat Leon TDI, a competir na Divisão Turismos 1.
Já em Boticas, o piloto levou o carro novo e competiu noutra divisão. Foi ao volante de um Cupra TCR que o piloto do JC Group Racing Team conquistou o segundo lugar da divisão de Turismos 4. No primeiro dia, Manuel teve um pequeno problema no carro que não lhe permitiu acabar a primeira subida de prova. Problema é esse que foi resolvido para no dia seguinte lutar pelo melhor tempo possível. Registou a melhor marca na derradeira subida com 2 minutos, 50 segundos e 753 milésimas. Nem sempre marcou presença nas provas de montanha, mas quando vai é presença notada. Luís Delgado foi a Boticas estrear o Kia Ceed TCR e voltou a mostrar rapidez no traçado transmontano. O piloto de Chaves mostrou-se satisfeito com o primeiro dia de prova e com a boa adaptação ao carro. Para o dia seguinte carregou no acelerador e fez o melhor tempo na segunda subida oficial, 2 minutos, 35 segundos e 655 milésimas. Conquistou o primeiro lugar. Passamos à divisão Turismos 3, divisão que já tinha vencedor e que em Boticas foi confirmado. Uma lista que começou com 4 pilotos, mas acabou sem Sérgio Nogueira, que se ficou pelo primeiro dia, depois de não ter concluído a primeira subida de prova por causa de problemas mecânicos. A encerrar o top 3 ficou Jorge Meira, com um primeiro dia a correr nem bem nem mal para o piloto, que apanhou adversários mais lentos ou a ficarem parados na pista, e por isso viu muitas bandeiras amarelas. Já o dia seguinte foi mais positivo, ao volante de um Seat Leon fez o melhor tempo na subida de prova, com 3 minutos, 3 segundos e 96 milésimas. Gabriela Correia fez a segunda época de montanha e mostrou que estava ali para dar luta aos adversários e, se possível, vencer. Prova disso foi o segundo lugar absoluto alcançado logo na primeira prova da época, na Rampa da Penha. As provas seguintes não foram exceção para a jovem piloto que deu sempre o melhor em pista. Em Boticas apanhou um pequeno susto ao sair do parque de assistências quando bateu com o Seat Leon Supercop MK3. Ainda assim, a piloto conseguiu fazer bons tempos durante as subidas. Fez o melhor tempo na segunda subida de prova com 2 minutos, 38 segundos e 963 milésimas. À frente, o grande vencedor da divisão Turismos 3, Joaquim Teixeira. O piloto do Bom Piso Racing Team só precisava de participar porque já tinha alcançado o título da divisão na prova anterior. A grande luta de Teixeira em Boticas era pelo segundo lugar na tabela dos turismos, uma luta travada contra o Garaújo. Foi o culminado dos objetivos que eu me tinha proposto no início do ano, que foi ganhar os Turismos 3, mais uma vez consegui, pelo penso que segundo ou terceiro ano seguido. E foi manter-me no pódio do absoluto dos turismos. Também sou o único piloto que se mantém no pódio durante 3 anos que há pódio absoluto de turismos. Ganhei a primeira em 2017 e mantive no pódio em 2018 e 2019. Ainda foi emotivo porque nesta última prova podia aspirar a chegar ao segundo, não consegui, fiquei em terceiro, o segundo lugar estava entregue ao Hugo. O Garaújo é um piloto multifacetado e está presente em várias modalidades do desporto automóvel, ralis ou montanha. O que é mais desafiante para o piloto? Uma pergunta difícil de responder. A montanha tens a grande loucura da montanha é que só tens 2, 3 minutos para colocar tudo em prova, não há grande espaço para relaxar. Nos ralis consegues fazer um pouco de gestão de andamento, porque são troços maiores, troços de 15 km, 16 km, e se andarmos sempre a top, sempre a 100%, a probabilidade de cometermos um erro ou termos uma saída de estrada é superior. Duas modalidades distintas onde também o carro é diferente. São carros totalmente distintos. No rally uso um Kia Picanto de tração à frente, 150 cavalos. É um carro onde temos que aproveitar bastante as saídas de curva, antecipar bastante todos os movimentos, perceber onde é que estão as zonas a subir para podermos entrar em carga em todas as zonas, porque é um carro com pouca potência. Ao passo que no Bugzilla é um pouco diferente, o carro tem muita potência, é um tração às 4 e portanto a grande dificuldade do Bugzilla é conseguir colocar a potência no chão no local correto. Muito trabalho e ainda algumas provas para fazer nos ralis, pois é pensar no próximo ano, que é ainda incerto para o piloto de Braga. E para o próximo ano, logo se vê, gostaríamos muito de fazer montanha novamente, gostaríamos muito de fazer ralis novamente, vamos ver. 2020 ainda está longe.
O que não estava longe era o título de Luís Nunes. O piloto era já campeão virtual da Divisão 2 e do Absoluto de Turismos, título que validou em Boticas. Já sou campeão, já conquistei aquilo que tinha a conquistar este ano, que era o título absoluto, vencer a categoria, e o quarto lugar à geral absoluta também era o melhor que eu podia ambicionar, só estão os 3 protótipos à minha frente. Profissionalismo e dedicação, 2 palavras que ajudaram o piloto de Valpaços a preparar a época. Nos últimos anos temos mudado de carro todos os anos, por um motivo ou por outro, este ano não foi exceção. Tomamos a decisão cerca de um mês antes do início do campeonato, praticamente nem tivemos tempo de treinar com este carro. Um carro que é muito bravo, não é fácil de guiar, mas felizmente adaptei-me muito bem a ele. Primeiro ano com o Ford Fiesta ST, um carro que lhe trouxe alegrias. Não é o carro mais potente do campeonato, há aí carros com muito mais cavalos, mas o carro é excelente, é um carro que dá muito gozo de guiar. E com o campeão passamos para a Divisão Turismos 2, com 5 pilotos na lista de inscritos, mas só 3 a chegar ao final. Tudo correu dentro das expectativas para Luís Nunes, que se sagrou campeão da divisão em Boticas. O piloto queria desfrutar da última prova do campeonato e não deu tréguas em cada uma das subidas. Rampa acima e fez o melhor tempo na primeira subida do segundo dia de prova. 2 minutos, 33 segundos e 743 milésimas. Seguiu-se o Garaújo, o piloto da Bracardox, que fez pela primeira vez o campeonato de montanha completo. Teve um primeiro dia difícil, com problemas mecânicos no Subaru Impreza e ainda um toque. O piloto alinhou para a primeira subida de prova, mas acabou por não a concluir. A equipa trabalhou no carro para que tudo estivesse a 100% no dia seguinte, dia decisivo para o Garaújo. Amanhã mais. O piloto de Braga acabou por conquistar o vice-campeonato absoluto dos turismos. A fechar o pódio, João Guimarães. O fim de semana correu dentro das expectativas para o piloto com o Peugeot 206 RC. Da Divisão Turismos 2 para Turismos 1, só com um concorrente. Parcídio Somaviel foi o único piloto da categoria e campeão da divisão. Desde que assumiu o volante do Skoda Fabia R5, o piloto de FAF mostrou que queria impor-se e foi batendo os adversários ao longo da temporada. Em Boticas só precisava de cumprir as subidas e assim fez. Sem oposição e já com o título nas mãos, o piloto não quis deixar de dar espetáculo. É um bicampeonato. Já o ano passado fomos muito felizes, o ano passado foi mais até ao último metro. Desta vez, quando partimos para a primeira subida, já sabíamos que éramos campeões. Mesmo assim, tentámos fazer o máximo que o carro permitiu. Também era importante devolvê-lo inteiro ao dono. Portanto, eu só posso sentir-me de facto muito, muito satisfeito, porque 2 vezes campeão, 2 anos seguidos. Este ano o Ricardo e o Alberto deram-me muito trabalho. Fica aqui um abraço fortíssimo para ambos. Depois de se sagrar campeão na Divisão Turismos 4, Pedro Marques chegou a Trás-os-Montes com um carro novo e para uma nova categoria. Ao volante de um Porsche 991 GT3 Cup, o piloto competiu contra ele próprio, venceu em Boticas, mas saiu da prova com a certeza que há ainda que acertar o setup do novo carro e adaptar-se a ele. Para terminar o fim de semana de provas, acabamos com os carros mais potentes do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, os protótipos, com 5 pilotos na luta. António Rodrigues foi o quinto entre os protótipos. O piloto fez pela primeira vez a rampa de Boticas e conduziu também pela primeira vez o BCR CM05 Evo. O piloto estava ainda a adaptar-se ao carro com o objetivo de melhorar os tempos. Registrou o melhor tempo na última subida de prova com 2 minutos 36 segundos e 320 milésimas.
No quarto lugar ficou Nuno Guimarães. O piloto do peso da régua teve um fim de semana complicado, uma vez que estava doente, o que de certa forma afetou a performance. Mas o gosto pela montanha fez com que quisesse arriscar e pelo menos garantir ou melhorar os tempos das subidas. Foi na segunda subida oficial que fez a melhor marca com 2 minutos 35 segundos e 720 milésimas. Logo à frente, a fechar o pódio, Hélder Silva, ao volante do Juno CN09. O piloto fez uma época regular e até conseguiu alcançar o primeiro lugar na rampa Porca de Mursa. Em Boticas, voltou a subir ao pódio dos protótipos e do absoluto, sem fazer a última subida oficial. Registou a melhor marca na segunda subida de prova com 2 minutos 22 segundos e 686 milésimas. Imparável esteve José Correia. Depois da mudança para um protótipo, o piloto do JC Group Racing Team teve uma época de adaptação ao Ozella, mas foi melhorando de prova para prova. Lutou sempre pelos lugares da frente da tabela e fez suar os adversários. Em Trás-os-Montes, o piloto bracarense queria sair vitorioso e foi melhorando os tempos subida após subida. Ainda assim fez adaptações ao carro para o segundo dia, que o deixaram mais à vontade. Tanto que fez o melhor tempo na segunda subida oficial, marca absoluta dos 2 dias de prova, 2 minutos 19 segundos e 869 milésimas. Foi o segundo dos protótipos e segundo à geral. Já João Fonseca foi o grande vencedor desta temporada. O piloto sagrou-se campeão absoluto do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Fonseca só precisava de fazer as 3 subidas de treino oficiais para conquistar o ponto que faltava para o campeonato. Por isso mesmo, mostrou-se sempre cauteloso até atingir o objetivo a que se tinha proposto desde o início da temporada. Com o ponto alcançado, no segundo dia de prova arriscou nas últimas subidas oficiais e acabou por vencer ainda na categoria dos protótipos. Vencedor dos protótipos, vencedor absoluto e vencedor da prova. Vínhamos para esta prova com muita cautela, com muita tranquilidade, vínhamos para garantir o ponto que precisávamos para ser campeões, não vinha preparado todo para lutar pela vitória, não tínhamos pneus novos. Fizemos os treinos com muita cautela, com muita cabeça e não com o coração. Fomos sempre evoluindo, fomos sempre mantendo. O importante era chegar sempre com o carro lá acima. Mas qual é o balanço que fazem os pilotos desta temporada? Cá estou mais ou menos um ano, gosto, ando, o carro porta-se bem, eu tiro o máximo que posso do carro e, portanto, estou satisfeito. De modo geral, o balanço é positivo, não só para mim, a nível pessoal, mas como para o campeonato. Penso que foi um campeonato bastante competitivo, bastante interessante. Tivemos algumas novidades, como a rampa de Setúbal, que no meu entender correu muito bem. Para mim é um balanço positivo, tem corrido muito bem. É excelente, muito bom em todos os aspectos e acho que se esta conseguir, como é candidato ao Master, isso era ouro sobre o azul. Um balanço positivo de uma época que acabou da melhor forma. É uma grande satisfação para Boticas, para o Conselho de Boticas, a realização desta prova. Há 4 anos que realizamos esta prova do Campeonato de Montanha e cada ano vem subindo na sua cotação, na sua consideração, e este ano, através da FPAC, candidatamos a Master e também ao Campeonato Europeu, uma prova do Campeonato Europeu. A nossa prova tem vindo crescendo de ano para ano. A crescer de ano para ano e agora também candidata ao Hill Climb Masters. Nós estamos candidatos a uma prova internacional, poderá ser o Hill Climb, pode ser outra prova que porventura a FIA entenda, mas neste momento estamos a aguardar também a inspeção que foi feita e o que é que nos vão dizer. Conhecidos os novos campeões nacionais, Caio Pano no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group,
Uma temporada que contou com o regresso de alguns pilotos, uma rampa a sul do país, algumas novidades e outras tantas surpresas. What's the matter?